Bom, boa noite a todos os presentes, doutores, estudantes, colaboradores e todos que se dispuseram a estar conosco nessa noite fria. Muito obrigada por vocês estarem aqui nesse dia. Eu sou a Maísa, estou como vice-presidente da Comissão de Direito Civil da OAB de São Bernardo e eu gostaria de saudar a todos bem-vindos. Gostaria de saudar bem-vindo todos da Comissão de Direito de Família, na pessoa do nosso presidente, da Comissão de Direito Civil, na pessoa do nosso presidente, Dr. Jarley, a quem eu passo a palavra de direito para fazer suas considerações. Oi, boa noite a todos. De início, quero agradecer a presença de todos também, do professor Solano pela disponibilidade. De poder estar divulgando um pouquinho de um tema tão novo, né, que muitas pessoas estão com dúvida. Eu particularmente tenho muita dúvida sobre o assunto. A advocacia, ela está começando a se modernizar nesse sentido de inteligência artificial, então nada melhor do que uma pessoa à altura como ele, com vários cursos, livros que inclusive quem sabe estava esgotado e que hoje já está disponível, né, Maísa, na site da OAB, né? Já está disponível, então acho que o professor no final vai poder falar sobre isso e que todos possam aproveitar a noite, né? Aí eu vou repassar a palavra então para a Maísa. Quero agradecer também Monique. Está presente aí, Monique? Boa noite, Jarlin, boa noite, doutora Maísa, parabéns pela iniciativa. Nós da diretoria da OAB de São Bernardo ficamos muito felizes de vocês trazerem o doutor Solano para brilhantar aqui a comissão, trazendo um tema tão importante, tão em alta e que a gente ainda sabe tão rasamente e que é essencial trazer advogados que sabem tirar o máximo dessa ferramenta a nosso favor, porque muito se fala ainda com um certo preconceito e nós temos que utilizar a tecnologia a nosso favor. Essa é a nossa finalidade. A gente agradece a presença, doutor Solano. Fica o convite para, quando quiser, vir à nossa casa aqui pessoalmente, não só para as palestras, mas para as festas também. Fica também aqui o convite para todos os colegas que essa sexta-feira agora, dia 14, na Câmara dos Vereadores aqui de São Bernardo, nós teremos uma solenidade com a entrega dos homenageados, com o prêmio de entrega dos homenageados dos advogados e advogadas do ano. São 12 homenageados e ao final nós teremos coquetel. Vocês estão todos convidados, aguardamos vocês lá para nos reunirmos e festejarmos. Afinal de contas, sexta-feira também já fica o happy hour e vamos comemorar a advocacia são bernardense. Muito obrigada. Ô, Maísa, creio que você está com o currículo do professor. Faz a leitura para a gente. Faço sim. Antes de fazer a leitura e apresentar devidamente o nosso palestrante, queria deixar alguns avisos, né? O primeiro é sobre os certificados, né? Aqueles que fizeram as suas inscrições, nós vamos disponibilizar um link no chat, tá bom? Para que vocês preencham e assim os certificados vão ser encaminhados para vocês por e-mail. E também vocês podem participar dessa palestra por meio de perguntas no chat, que a gente vai estar acompanhando e elas vão ser respondidas pelo doutor ao final. E agora, sem mais delongas, hoje nós temos um privilégio muito grande de ter conosco o Dr. Solano de Camargo, que vem para prestigiar o nosso evento e falar para a gente um pouco do seu conhecimento e da sua experiência com a inteligência artificial aplicada à advocacia. O Dr. Solano é professor de Direito Internacional na Faculdade de Direito da USP, pós-doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, doutor e mestre pela USP, graduado em Direito Francês e Master 1 pela Faculdade de Direito de Lyon 3, presidente da Comissão de Privacidade, Proteção de Dados e Inteligência Artificial da OAB de São Paulo e DPO Central da OAB-SP e da CAASP, e também autor de diversos livros e artigos, dentre os quais nós temos a obra de Engenharia de Prompts no Direito, que inclusive tem agora disponível na CAASP Shop também, além dos outros lugares. Ela já está disponível lá, se você quiser adquirir. Dr. Solano, nós estamos muito honrados pelo senhor ter aceitado o nosso convite tão prontamente. Muito obrigado. E com isso eu já gostaria de passar a palavra para o senhor. Fique à vontade.
Muito obrigado, Maísa. Queria agradecer aí todos e todas. Ô, Monique, eu estou encantado com o número de gente aí, 44 pessoas. Será que eles não confundiram não com outra coisa? Eu estou achando que o Jarlim marcou alguma outra, mas enfim, agora dançaram, né, Monique? Agora vão ter que ficar. Mas enfim, é uma satisfação, uma honra imensa poder atender o convite amável da Maísa, do Jarlim. É uma satisfação. Eu, quando eu recebi o convite, no primeiro momento, achei que fosse presencial, né, Maísa? Aí eu falei, bom, então nós vamos para um happy hour na sequência, mas não tem problema. Na próxima, vamos fazer presencial. Né? Vai ser uma satisfação, um gosto imenso. Você bem, né, Maísa, que você não sabia que ia estar tão friozinho hoje, né? Quando a gente conversou, estava mais quente, né? Muito gelado, sim, tava. Mas legal. Gente, é uma enorme satisfação poder conversar com vocês num tema que eu direcionei um pouquinho para o tema tratado pela comissão, que é de direito privado, de direito civil. Vou apresentar aqui alguns charts, vou só ver se vocês conseguem ver direitinho. Bom, gente, então é isso. É um tema muito recente, com muitas mudanças, para falar para vocês, assim, que eu não consigo repetir os mesmos slides todas as vezes que eu tenho que falar sobre esse tema. Esse aqui, como eu vou numerando os slides, então esse aqui já é quase o de número 150. Então são muitas as novidades. Agora no final de semana a gente teve uma grande, não tão grande como se esperava, mas uma novidade, enfim, que é a versão muito esperada 5.0 do ChatGPT. Então assim, todo dia tem uma novidade e eu trago aqui para vocês algumas coisas que a gente tem verificado, tem estudando. Então, assim, como disse a Maísa, vamos conversar um pouquinho, vou mostrar para vocês minha apresentação, aí no final a gente abre aí para poder conversar. Então, só para me apresentar, o resumo, né, como a Maísa já tinha falado, eu vim aqui tratar desse assunto usando 3 chapeuzinhos. Então, eu sou professor de Direito Internacional na Faculdade de Direito da USP, onde eu trabalho com Direito e Novas Tecnologias. Sou presidente de comissão aqui da UAB, Comissão de Privacidade e Proteção de Dados e Inteligência Artificial da Seccional, onde eu atuo como conselheiro e DPO. Também sou advogado, sócio do escritório Librock e Camargo Advogados. Então, com esses 3 chapeuzinhos, eu começo fazendo aqui uma pergunta para vocês que eu acho que todo mundo já deve ter ouvido, né? Aquela história, o que será que vai acontecer com a advocacia? Será que a gente vai ser substituído, né, pela inteligência artificial? E eu já começo dizendo para vocês que a minha impressão é que não, né? Muitas profissões irão, sem dúvida, sofrer aí alguma atualização ou até alguma, realmente, substituição, como acontece sempre que nós temos alguma tecnologia nova, disruptiva. Isso vem acontecendo ao longo do tempo, mas a advocacia, nesse ponto, tem uma vantagem, que é o fato de nós trabalharmos com empatia e em segundo lugar, as nossas decisões, a nossa profissão, ela não é puramente matemática. Então, muitas situações nós acabamos decidindo com base, às vezes, em emoção, como, por exemplo, quando nós avaliamos que num caso em que nós temos, né, uma impressão de que a gente vai ganhar, que nós temos muita chance, assim, de conseguir uma vitória, a gente vê que o cliente já está numa situação desgastada, psicologicamente falando, já não aguenta mais, e nós achamos melhor encerrar por conta de um acordo, por exemplo. Então, é uma decisão não intuitiva, não racional, não matemática, que a inteligência artificial não tem como saber. Mas um fato, ele parece ser mais do que nunca verdadeiro. Os profissionais que usarem a inteligência artificial vão substituir aqueles que não usarem. E isso tem acontecido ao longo das décadas. Então, vocês imaginam, por exemplo, como foi passada a petição escrita à mão para a petição escrita à máquina de escrever, e depois o uso de computador, de internet, de smartphone. Então, assim, a atualização, ela faz com que a gente não possa ficar parado. E, no fundo, usar a inteligência artificial é isso, né? Aprender a ser insubstituível. Aqui é uma listinha de várias usabilidades que eu tenho sempre anotado nas minhas andanças aí em aula, nos cursos da ESA, enfim. E essa listinha, ela assim, eu vou atualizando conforme eu vou vendo, né? Vou vendo os nossos colegas aqui no Brasil, fora do Brasil, e eu tenho, assim, ficado impressionado em como, assim, são variados, né? Como é variado o leque de possibilidades do uso da inteligência artificial na advocacia. Quando eu comecei a falar desse assunto, em 2023, eu comecei com 4 itens. Agora nós já estamos no 14 e possivelmente isso aqui vai continuar aumentando.
Então, para explicar rapidinho como eu tenho visto, né, as principais usabilidades, a primeira delas, a mais simples, a mais comum, a mais antiga, é aquela que decorre de eu escrever um comando para o modelo de inteligência artificial e ele me devolveu uma resposta na forma de texto, na forma de imagem, na forma de um vídeo. E quando eu falo modelo de inteligência artificial, muitas vezes eu não estou falando do ChatGPT. ChatGPT é o modelo mais famoso, né? Ele é o primeiro que se tornou mundialmente conhecido, mas nós temos assim dezenas de milhares de possibilidades das mais diversas, muitas IAs fazendo funções e trabalhos que, por exemplo, o ChatGPT não faz. Então, quando eu for aqui me referir ao ChatGPT, eu vou falar para vocês, senão eu vou comentar de outras ferramentas. Uma segunda grande usabilidade é fazer o upload de documentos, planilhas, fotos, e eu pedi para que o modelo de inteligência artificial analise, resuma, me ajude numa interpretação. E isso aqui, gente, não para de aumentar a capacidade de processamento dos modelos de IA. Cada vez mais os modelos de IA podendo processar volumes muito gigantescos. Então, se der tempo, eu quero mostrar para vocês uma experiência que eu fiz hoje, um processo criminal. Eu não sou criminalista, mas para efeitos de experiência, eu usei um processo criminal de aproximadamente 10 mil páginas. E o Google Notebook me ajudou a analisar. Eu quero ver se dá tempo de eu mostrar para vocês essa análise. Uma terceira grande usabilidade é a simulação de situações. Então, eu posso pedir para a inteligência artificial, a partir de um contexto, que pode ser, por exemplo, um processo, me ajudar a analisar o que pode acontecer numa audiência, de como é que eu posso formular perguntas para uma testemunha, de direcionar o depoimento, simular uma reunião que eu vou ter, por exemplo, com um cliente novo. Então, a IA acaba funcionando como se fosse, para mim, um treinador, né, que me ajuda a me preparar em diversas situações. Uma quinta possibilidade seria a criação de rotinas das mais diversas, e todo dia aparece aí alguém usando de uma forma nova, né? Acho que a principal aí que a gente tem visto nas últimas semanas é o pessoal que fica muito amigo das conversas, até por voz, das inteligências artificiais. A IA vira como se fosse aí um terapeuta. E aí o pessoal ficou bravo porque nessa mudança do final de semana do novo ChatGPT, ele perdeu um pouquinho daquela ligação mais humanizada, né? Ficou um pouquinho mais com cara de telemarketing. Mas enfim, eu vejo rotinas das mais diversas. Eu já vi o pessoal usando o Google Gemini com a câmera ligada para IA ajudar a pessoa a fazer exercícios de academia, por exemplo. A moça que trabalha aqui em casa, eu ensinei ela, quando vai cozinhar, ela liga a câmera do Gemini para cozinhar, para ajudar a fazer a receita, né? O Gemini fala, põe mais isso, põe mais aquilo. Então, assim, são muitas as possibilidades. Até pedir para a IA se transformar num professor de algum idioma que a gente queira aprender. Quando nós vamos conversando, ele vai até corrigindo a nossa pronúncia. Então, essa criação de rotinas, realmente, muitas as possibilidades. Uma sexta, otimizando estratégias. Então, a estratégia pode ser dentro de um processo, mas pode ser uma estratégia comercial, uma estratégia de marketing, uma estratégia em que eu, dando para a inteligência artificial o contexto, as informações, ela me ajuda a pensar nas possibilidades e como é que eu posso, de repente, atingir o meu melhor objetivo. Marketing, né, que não precisa ser só o marketing do escritório, né, a questão de logotipo, a questão que ele ajuda bastante também, paleta de cores, enfim, tipos de letra, mas ele pode nos ajudar até com o marketing pessoal. Ele pode fazer uma varredura na internet e nas redes sociais para ver como as pessoas me enxergam, como é que tem sido a minha exposição, e ele pode me dar uma consultoria de como é que eu transformo, por exemplo, o meu perfil no LinkedIn, para que eu consiga uma maior assim, inserção, de repente, no mercado. Uma outra possibilidade é a criação de Visual Law. Visual Law, a nova comunicação jurídica. Aqueles recursos que eu posso usar em contratos, petições, recursos, memoriais, para deixar o meu material, meus argumentos mais consistentes, de maneira mais simples, de melhor compreensão.
usando recursos gráficos, fluxogramas, imagens, vídeos, enfim, o que eu quiser, né, dentro das possibilidades que possam aí ajudar nos meus objetivos processuais. Outra coisa, gente, bem interessante é a programação. Eu poder programar sem saber programar. E isso é, assim, incrível, porque na prática significa que com o prompt correto, né, com a mensagem correta, eu poder fazer, obter da inteligência artificial aplicativos, sistemas, programas, conversão de planilhas de Excel em aplicativos de celular, por exemplo. E isso sem saber nada de linha de código, nada. É eu sabendo pedir falando em português, com linguagem natural. Uma outra possibilidade seria a criação de assistentes de IA. É esse até que eu vou mostrar para vocês, se der tempo. Eu criei um assistente de IA para me ajudar a analisar esse processo criminal de 10 mil páginas, né? O que é um assistente de IA? Seria eu treinar uma inteligência artificial com base em dados e informações para ela virar uma super especialista naqueles assuntos em que eu fiz ali o upload de informações, de planilhas de dados, de uma forma geral. Então, vocês imaginam assim, todo mundo tem aí no seu escritório bancos de contratos, de petições, os modelos, né? Aquelas formas que a gente gosta, que fique daquele jeitinho e tudo mais. Então, vocês imaginam que beleza eu ter um super assistente treinado da maneira que eu escrevo, na metodologia que eu gosto, no formato que eu quero. Então, assistentes de IA é o melhor amigo do advogado e eu espero que vocês tenham muitos amigos, né? Muitos assistentes de IA. Clones, avatares e deepfakes. Se eu pegar a imagem da Maísa, se eu pegar a voz dela, né, gravar, ela me autorizando, eu consigo fazer aqui um vídeo da Maísa dando uma aula de um tema que talvez ela não esteja tão, né, por dentro, por exemplo, física nuclear de reatores de submarinos, por exemplo, né? Mas não sei se você está manjando muito desse assunto, eu coloco você falando desse assunto, inclusive em outros idiomas que você não aprendeu ainda, em russo, e ela vai falar, e muito provavelmente a gente não vai nem perceber diferença da Maísa real para a Maísa professora falando em russo de física nuclear. Esse aí é o clone. Agora, se eu pegar minha bonequinha que está aqui na imagem que eu fiz, a imagem de IA, e muitos alunos acham essa bonequinha feia, se eu botar lá para falar, isso é um avatar, porque ela não existe no mundo real, só no mundo aqui virtual. Agora, se eu pegar a imagem da Maísa, a voz da Maísa, sem que ela me autorize, e eu faço ela, por exemplo, nas redes sociais falando alguma coisa que ela não falaria, vendendo o jogo do tigrinho, essas coisas, é um uso não autorizado, um uso ilícito dos direitos de imagem e direitos de voz da Maísa. Vocês devem ver, o Dr. Drauzio Varela é o principal vítima hoje em dia desses deepfakes, né? Ele vendendo tudo quanto é coisa por aí nas redes sociais, mas não é ele. São imagens por IA. Então, clones, avatares, deepfakes, também criação de inteligência artificial. A moda de 2025, aqui, gente, eu pulei o 8º, que é automação. Automação foi o grande nome de 2023. Eu usando plataformas que conectam aplicativos e programas um no outro, fazendo com que ele trabalhe para mim. Então, aquelas tarefas repetitivas, chatas, que não agregam valor, que tomam muito tempo, a gente podendo transferir para a inteligência artificial. Vou dar um exemplo daqui a pouquinho. Agora, entrando aqui na lista, de novo, o 13, agentes de IA. Esse aqui é o grande nome de 2025. O que é o agente de IA? Eu ensinar a inteligência artificial para que ela trabalhe para mim fora do seu ambiente, Eu posso, já vi assim, o pessoal criando agentes de IA para que todo dia ele vai para a internet, ele vasculha sites de leilão, ele pesquisa os imóveis de acordo com as características do treinamento que foi dado para ele, e ele faz até lance, gente, até lance. Outro agente de IA que eu vi, ele foi treinado para procurar passagens aéreas, né, e sozinho escolher a passagem lá tal, e comprar a passagem. Então, assim, essa interação do agente de IA, ele realmente, as possibilidades são cada vez maiores. E, por fim, uma última usabilidade, toda vez que eu recebo, às vezes, um convite para fazer alguma coisa, assim, tal, na ESA, que eu vou viajar por aí, eu pego o convite que eu recebo por e-mail, que eu recebo por WhatsApp, e eu transformo numa musiquinha.
E isso costuma fazer sucesso, porque eu nunca na minha vida aprendi a tocar nada. Tentei aprender a tocar violão, tentei tocar guitarra, não consegui. Agora eu me vinguei. Toda e qualquer aula que eu vou falar desse tema, eu levo uma musiquinha pro pessoal. Já tem até um canal no Spotify, mais de 70 músicas, com a esperança que alguma viralize e eu não precise mais trabalhar. Vou viver de royalties, né? Porque tanta porcaria viraliza, podia uma dessas músicas minhas, né, viralizar. Mas enfim, vamos continuar aqui. Tem bastante coisa para mostrar para vocês. O que minhas pesquisas mostraram, gente? Que basicamente nós temos algumas competências que estão surgindo em virtude dessas novas possibilidades todas trazidas pela inteligência artificial, né? Antes eu falava que eram 5 dedinhos, mas agora eu já cheguei à conclusão que são 7 dedinhos, né? Vou mostrar agora 5, depois eu mostro outros 2. O que são esses dedinhos? São as novas competências, muito além do ChatGPT, em que a gente consegue usar na advocacia de uma forma geral, inacível, né, sem dúvida, na advocacia como um todo. E aqui que é interessante, eu gosto de comentar. Quando nós estamos na faculdade e a gente começa a fazer os semestres, a gente percebe as vocações surgindo. Então, como o pessoal do grupo aqui, já estamos em 51 pessoas, mas ó, que boa ideia. A gente, né, o pessoal gostou mais do direito civil, provavelmente durante a faculdade. Assim como tem o pessoal que vai para o penal, tem o pessoal que vai para o empresarial. Até a gente trabalha com outras coisas, mas o coração da gente sempre bate mais para alguma dessas áreas, né? A gente prefere e tal, embora a gente faça diversas coisas. Eu tenho o povo que o coraçãozinho bate mais pelo trabalhista, outro pelo direito de família, outro pelo criminal. Tem alguns que, para mim, de forma absolutamente misteriosa, preferem tributário, não tem? Mas, enfim, com a inteligência artificial e essas novas competências, é incrível, mas tem acontecido a mesma coisa. As pessoas, do nada, começam a mexer, a ficar curiosos e descobrem que são muito bons em uma dessas 7 competências que eu vou mostrar para vocês agora. A primeira aqui do dedinho, aqui do dedão, na verdade, que vem da direita para a esquerda, é a engenharia de prompts, né? Prompt é o comando que eu escrevo pedindo alguma coisa para a inteligência artificial. A gente descobriu, né, com base em tentativa e erro, que existem técnicas que, uma vez aplicadas no uso da inteligência artificial, o resultado ele é muito melhor, muito otimizado. Então, ao conjunto de técnicas para eu pedir coisas para a inteligência artificial, se chama engenharia de prompts, que é o meu livro, é o título do meu livro. Uma outra grande usabilidade é fazer programas, né, a partir assim de comandos de linguagem natural, sem saber programar ou programando muito pouquinho. Então, no meu escritório tem uma advogada trabalhista que veio de Recife. A menina é simplesmente uma gênia nessa parte de programação low-code. Nunca tinha feito nada desse sentido na vida, e ela, no primeiro trabalho dela, até ganhou um concurso interno no escritório. Ela pegou 15 planilhas de Excel que ela ficava mandando para o cliente, recebendo do cliente todo dia. Era aquela luta. Lista de audiência, resultado das audiências, acordos, provisão, sei lá o que. Ela juntou as 15 num aplicativo de celular, conectando clientes com a equipe dela. Nunca mais teve que mandar nada para lá e para cá. Um sucesso. Então, a programação no-code e low-code é uma aptidão, uma competência muito legal. Uma terceira delas, que eu já comentei, o Visual Law, seria utilizarmos recursos gráficos, visuais, organogramas, fluxogramas, mapas mentais, imagens, vídeos, em petição, contrato, memoriais, recursos, para melhorar o convencimento, né? Para fazer com que a gente seja mais assertivo, mais claro. Tem gente que nasceu para isso, para usar essas novas formas. Automação, vou dar um exemplo daqui a pouquinho, é aquela famosa utilização das plataformas para eu emendar um programa no outro e ele trabalhar sozinho. Isso aqui é o futuro da área de legal operations. Isso consegue a gente transformar trabalhos que iam durar dias em minutos. Os assistentes virtuais que eu já comentei, treinar uma IA num assunto para ela ficar super especialista. E aqui eu tenho as 2 novidades que eu trago aqui para vocês. O RAG e o Dockley, novidades 2025. O RAG seria eu instalar um modelo de IA no meu computador, no meu escritório, no meu servidor, e fazer com que ele, ao responder,
busque informações que estão dentro do meu escritório, por exemplo, numa pasta na rede, de forma que eu garanto para o meu cliente o sigilo, a confidencialidade. As informações não vão ser ensinadas para a inteligência artificial e, portanto, não tem risco da inteligência artificial contar para pessoas de fora do meu escritório. Então, essa é uma grande, eu acho, assim, vantagem para a advocacia, de uma certa forma, porque tudo que nós lidamos é confidencial, é privilegiado. Então, o RAG é realmente, assim, uma grande novidade, que para mim o futuro da advocacia passa por aqui. E o Docklin é uma modalidade de RAG, é uma modalidade em que a gente programa o RAG para fazer uma tarefa fixa. E aí a questão fica... automaticamente ele busca no meu banco de dados, de novo, sem compartilhar minhas informações internas. Então, um exemplo de RAG, no escritório o pessoal pegou um cliente também que era da área trabalhista, tinha lá 500 e poucas convenções e acordos coletivos de trabalho. Colocaram nessa pasta, e aí toda e qualquer pergunta que eles querem fazer para ver se pode ou se não pode, a inteligência artificial consulta esse banco de dados. Então, por exemplo, posso abrir, imagine um hipermercado, né? Posso abrir a farmácia do hipermercado de Juazeiro do Norte na Sexta-feira Santa, à noite, por exemplo. Aí tem convenção de comerciários, convenção disso, daquilo, municipal, estadual, federal, enfim, e que se sobrepõe, que isso está muito facilitado e garante a confidencialidade dos acordos que não são públicos. E por aí vai. E aqui fica o desafio, né? O que eu tenho visto é que, assim como todos os advogados e advogadas, no decorrer do curso de Direito, acabam descobrindo a sua vocação ao longo dos semestres, eu percebi que quem começa a conhecer essas novas competências da inteligência artificial, descobrem que tem muita facilidade em algum desses dedinhos aqui. Alguns têm até facilidade com mais de um dedinho, com 2, com 3. Então, é uma brincadeira que eu sempre faço nos cursos da ESA, que eu desafio, pessoal, todo mundo que está participando com a gente tem vocação para pelo menos um desses dedinhos aqui, né? E muita gente aqui vai ter com mais de um. Então, aqui fica o meu convite para vocês acoplarem essa nova possibilidade na profissão de advogadas e advogados. Aqui um exemplo de engenharia de prompts. Eu peguei, vocês viram, né, que tem aquele processo em que o ex-presidente Bolsonaro foi denunciado, que vai ser julgado daqui a pouquinho, aquela história dos atos antidemocráticos, vocês lembram da história? O processo está seguindo lá no Supremo. Então eu estou fazendo de conta aqui, eu falei para vocês, simulando situações, falei no começo. Então eu estou fazendo de conta que eu sou advogado de defesa do Bolsonaro. E aí eu fiz o upload da denúncia da Procuradoria-Geral da União, e da PGR, na verdade, da Procuradoria-Geral da República, e com os documentos anexos, é bastante documento, e só inicial aqui da denúncia é mais de 70 páginas. E eu fiz esse prompt aqui, ó. Considerando que eu sou um advogado preparando a defesa do meu cliente, Jair Bolsonaro, tem em mãos a denúncia apresentada pelo MPF. Peço que você haja como um advogado criminal especializado em defesas envolvendo atos antidemocráticos e golpes de Estado. Ó, Maísa, que legal minha especialidade, né? Sou advogado especializado em golpes de Estado. Não é chique? Chique, né? Botar no cartão, né? E me ajude com as seguintes tarefas. E aí eu botei 4 tarefas aqui. A primeira, um resumo claro e conciso da denúncia. 2, os pontos de fraqueza, inconsistência ou áreas onde as evidências apresentadas podem ser contestadas, estratégias defensivas. E no último aqui, eu pedi para que ele sugerisse funções em que um investigador privado pudesse ajudar. Porque eu assisto muito filme, né, esses filmes de americano, assim, todo escritório americano tem um investigador privado. Os criminalistas brasileiros, não sei por que não tem, deviam ter, eu acho bonito, eu coloquei aqui. E as respostas vinham enviesadas num primeiro momento. Tem hora que xingava o Bolsonaro, tem a hora que elogiava. Aí eu botei, isso é normal, tem que burilar o prompt, eu botei esse parágrafo no fim aqui. Por favor, mantenha a análise focada nos aspectos jurídicos e técnicos, evitando suposições ou interpretações fora de contexto. E aqui vamos ver como é que ele respondeu. Fiz o upload da denúncia, né, com os documentos. E tá aqui, ó, que bonitinho. O resumo claro e conciso da denúncia, 3 parágrafos. A Procuradoria acusa Jair Bolsonaro e os outros civis e militares
de integrar uma organização criminosa voltada à subversão da ordem democrática, operado entre junho de 21 e janeiro de 23. Segundo o MPF, o objetivo era impedir a alternância de poder, blá, blá, blá. Aí os elementos narrados têm reuniões ministeriais, apelos da força, cooptar forças armadas, e no último parágrafo, a tipificação criminal feita pelo Ministério Público. Aí, o segundo trabalho, ele identificou na denúncia o que ele considera pontos frágeis ou contestáveis. Ele achou 4 grandes pontos. Então, indeterminação dos atos concretos atribuídos ao Bolsonaro, conflito entre discurso político e ato ilícito, ambiguidade quanto ao nexo de causalidade do 8 de janeiro e ausência de consumação de tentativa. Aí, no item 3, ele deu possíveis estratégias defensivas considerando essas fragilidades, e depois as áreas lá para o investigador privado ajudar o advogado. Ficou completinho. Muito embora eu tenha feito para o criminal, por que eu fiz para o criminal e trouxe para vocês se pronto? Porque o criminal tem normalmente muito mais fatos, né? Muito mais fatos. Isso aqui se aplica exatamente igual para o cível. É a mesma coisa. E aqui ainda pedi, olha que legal, crie uma tabela com os fatos supostamente criminosos apontados pelo promotor, as imputações e o ponto fraco das imputações. E aqui, gente, olha que bonitinho. Uma tabela, ó, os fatos supostamente criminosos, a imputação jurídica e os pontos fracos da imputação. Imaginem levar numa audiência, que bacana, isso ajuda. Ou numa reunião com o cliente, vocês não acham? Tudo bonitinho, numa página, tem o centro aqui da nossa estratégia. Falar de automação, um outro dedinho aqui. Então, aqui, qual que é a história, Maísa? Basicamente, eu estava dando aula numa faculdade particular, que a professora lá que estava dando uma outra matéria foi demitida e a coordenadora pediu para que eu corrigisse as matérias dela. Então, eram mais de 400 provas com 5 questões dissertativas cada prova, de uma matéria que eu não dei. Eu ia levar basicamente de 7 a 10 dias para corrigir. Eu estava muito apurado, meio sem tempo, então eu falei, eu preciso de uma ajuda aqui, eu vou fazer uma automação, já aproveito para testar o recurso. E aí o que eu fiz? Essa aqui, vocês estão vendo aqui na tela, é uma plataforma de automação chamada Make.ai, Make.ai. Se vocês forem procurar no Google e não colocarem o ponto, vai aparecer maquiagem. Então tem que botar Make.ai. Tem muitas outras, né? O pessoal do escritório usa uma que chama Zapier com R no final, e a modinha das últimas semanas é um que chama N8N. N8N eu acho um pouquinho mais difícil. Então, como é que eu fiz aqui? Bom, primeiro eu peguei o bolão de provas, fui na máquina copiadora, coloquei as provas lá, e eu programei a máquina copiadora para digitalizar. E aí, no painel da copiadora, eu escolhi minha pasta na rede da faculdade. Então, cada prova ia ser digitalizada, ia ser salva ali na minha pasta da rede da faculdade. Apertei o play e fui para minha mesa, né, olhar lá meu laptop. E o que eu fiz? Eu peguei a minha pastinha da rede da faculdade, que estava recebendo os arquivos digitalizados, as provas digitalizadas, e eu arrastei. E aqui, ó, não foi preciso 7 dedinhos. Com um dedinho só, eu peguei o mouse aqui e arrastei a pasta e joguei nessa bolinha azul, que é azul, mas essa cor aqui é meio roxa, né? Meio roxa. Joguei assim a pasta aqui nessa bolinha roxa. E aí já apareceu aqui, ó, o Google Drive. Vocês estão vendo a bolinha vermelha com o número 1 em cima aqui? É que ele já digitalizou a primeira prova com letra feia, tá aqui. Aí eu peguei essa orelhinha amarela do lado do Google Drive e eu linkei com a próxima fase da automação, que eu escolhi da minha cabeça, linkar com um programa que transformasse a letra do aluno em Word, para ficar mais fácil de compreender. Então eu linkei com um programinha que eu tenho no meu computador, vocês devem ter aí também, que é o Microsoft OneNote. O Microsoft OneNote é um programa que a gente usa em laptop para escrever com a caneta, né? A gente usa também em tablet. Então aquela canetinha, escrevo, né, e tal, e ele converte em Word. E aí já apareceu o número 1 aqui em cima do OneNote, porque ele já fez aqui a tradução da primeira prova aqui em Word. Teve uma advogada de Marília que falou assim, professor, mas o OneNote ele não é exato, ele vai reconhecer 80% só das letras. Eu falei, então, mas eu com má vontade ia reconhecer muito menos, então vamos deixar aqui o OneNote que ele é melhor. Aí peguei aqui a orelhinha roxa do lado do OneNote, eu linkei com a próxima fase da automação, eu peguei o ChatGPT.
E aí eu fiz um prompt bem grandão, dizendo o seguinte, olha, para a primeira questão que chegar ali do aluno, eu considero como resposta correta isso aqui, escrever a resposta. A resposta 2 é essa, a 3 é essa, eu quero que você avalie a resposta dele e atribua nota de 0 a 10 para cada uma das respostas. No final, calcule a média, quanto ele tirou na prova, e numa frase concisa, explique por que ele tirou aquela nota. Entenderam, gente? E aí o que acontece? Já apareceu o número 1 aqui em cima do ChatGPT, porque ele já começou a corrigir, começou a fazer a correção. Peguei a orelhinha verde do lado do ChatGPT e linkei com a próxima fase da automação, eu acrescentei o Excel, onde eu coloquei um prompt para o Excel organizar as informações que estavam chegando pelo fluxo, criando uma planilha, onde na primeira coluna haverá o nome do aluno, depois o número, depois a nota e depois a frase concisa explicando por que ele tirou aquela nota, ficando assim. Estão vendo a planilha aqui? Podem ver que o vermelho comeu, né? Soquei mesmo a bordoada aqui. Aí eu peguei a orelhinha verde do lado do Excel e eu linkei com a próxima fase da automação um Gmail, onde eu fiz a programação para que depois que ficassem corrigidas as provas, já encaminhasse um e-mail para a coordenadora, tendo a planilha em anexo. Fui tomar um café e voltei. 17, aqui, vocês estão vendo na plataforma que tem aqui um executar uma vez, estão vendo aqui embaixo? Cliquei para executar isso aí e fui tomar o café. Quando eu voltei, 17 minutos depois, ele tinha corrigido as 400 provas, o que eu levaria de 7 a 10 dias para fazer. Aí o meu trabalho foi só verificar se eu concordava com as notas, com a avaliação e tal. Eu digo para vocês que em mais ou menos 90% das vezes eu concordei. Então, gente, isso aqui é muito legal. Essa plataforma faz até 500 automações por mês de graça. Então eu corrigi as 400 provas. Eu só programei para que ele enviasse o e-mail para a coordenadora na semana seguinte, porque senão a mulher podia mandar mais serviço para mim, o que eu não gostaria que acontecesse. Mas de resto, uma maravilha. A questão é quantos trabalhos não poderiam ser substituídos no nosso escritório, no nosso departamento jurídico, usando a automação. Vocês concordam? Então essa é a ideia. Indo para o próximo aqui. Deixa eu ver. Agora para falar dos assistentes de IA. Então aqui o ChatGPT, ele tem uma facilidade, eu clico lá no Explorar GPTs, vão ter milhares de assistentes pré-treinados pela OpenAI, como vocês estão vendo aqui, nesse print que eu fiz. Aqui tem jogo de tabuleiro, técnica de negociação, treinador de escrita criativa, enfim. E nós podemos criar o nosso próprio ou usar assistentes já treinados por outros colegas que disponibilizaram para quem quisesse. Como o Betão aqui, ó, Betão, ele tá muito assim na moda, esse Betão. Ele criou um assistente para criar petições. Então ele treinou com os modelos dele e tudo mais tal. Muita gente usa, tem bastante petição. Tem outro aqui, Oráculo Jurídico Civilista. O que ele fez? Ele treinou esse assistente com modelos de contratos e de atos societários. No meu escritório o pessoal fez um também. Ó, que beleza. Esse aqui, cérebro jurídico, diz ele que treinou em legislação mais ligada em propriedade administrativa. E esse aqui, gente, é o meu favorito, o Whimsical Diagrams. O que ele faz? Ele transforma textos, vídeos, imagens em fluxogramas, organogramas, mapas mentais. Isso aqui é Visual Law na veia. E eu acho que fica tão bonito assim, eu uso às vezes numa petição, num recurso, num memorial. Pra vocês terem uma ideia, olha só a brincadeira que eu fiz aqui para vocês. Mostre graficamente os pressupostos processuais de existência, validade e eficácia do processo. Um mapa mental. Eu acho tão chique mapa mental. Tá aqui, ó, que bonitinho. Eu podia pedir para ele fazer mapa mental dos fatos que eu contei num processo, por exemplo. Aí é gosto do freguês. Um outro exemplo. Mostre graficamente como funciona o processo de recuperação judicial usando um fluxograma. E aí ele já fez. Olha o fluxograma que bonitinho. E aqui eu posso copiar, editar, jogar no PowerPoint, jogar no Word, mudar as cores. Tudo fica do gosto do freguês. Esse outro aqui, gente, olha que loucura. Mostre graficamente como ocorre uma audiência de instrução e julgamento num processo trabalhista, desde o início do início até o encerramento da audiência, incluindo juiz, advogados das partes e testemunhas, usando uma figura chamada diagrama de sequência, que eu não sei o que é,
nunca tinha visto, mas eu achei bonito e trouxe para vocês. Olha que bonito. Não sei para que serve, mas eu achei tão legal. Não é legal, gente? Né? Se alguém souber para que serve, depois vocês me contam aqui. O que mais? Aqui é um assistente de IA criado do Google. Né? Eu acho até melhor do que o ChatGPT. Ele chama Notebook LM, notebooklm.google.com. Basta jogar as informações aqui, arrastar, que ele vira um super especialista. Foi através dessa ferramenta que eu analisei um processão de 10 mil páginas. Se der tempo, eu mostro para vocês na sequência ao vivo. E aqui, ó, o que eu fiz aqui? A minha filha está fazendo o primeiro semestre de Direito, Maísa, e ela estava reclamando que ela não estava entendendo nada de ED. Eu falei, mas Sofia, é normal, ninguém entende nada de ED no primeiro semestre. Ah, mas a professora isso, aquilo. Eu falei, qual é o manual que a professora usa? Ela não fala. Eu falei, não fala, mas qual que é o nome de autor que ela mais repete durante a aula? Ah, é um tal de Tércio. Eu falei, em tal de Tércio eu sei quem é o Tércio Sampaio. Então o que eu fiz? Eu fiz aqui o notebook para ela, joguei a íntegra no manual do professor Tércio. E eu lembro das aulas de graduação, o professor Tércio citava muito a teoria pura do Kelsen. Joguei também aqui a teoria pura. E eu botei aqui nas instruções. Você é um professor de ED, gente boa, que dá aula para alunos do primeiro semestre, e que você bem-humorado e dá respostas concisas, porque a nova geração não gosta muito de ler, né? Então, assim, mais concisas. Aí o que aconteceu? Ela estava usando, a Sofia gosta mais de conversar do que de escrever com o agente. E eu vi ela brigando com ele na cozinha. Eu falei, Sofia, o que é isso? Por que você está brigando com o seu agente de IA? Ah, porque, pai, ele é muito irônico, ele fica tirando sarro quando eu erro alguma coisa. Aí o que eu fiz? Eu fui lá na programação aqui atrás, aqui na descrição, e falei para ele não tirar sarro, ser empático, ajudar. Aí ela gostou. O problema é que ela passou para todos os coleguinhas da classe, e aí eu tô com medo que a professora brigue comigo, que eu me intrometi, né, na aula dela. Mas enfim, isso aqui é um exemplo do que a gente pode fazer. Entrando em Visual Law, ó, o pessoal da advocacia de família. Aqui vale para tudo, gente. Imagine assim, ó, responsabilidade civil, acidentes do trabalho, acidente de trânsito, violência doméstica. Quando nós temos que levar conhecimento do juiz a algum fato que não tem imagem, que não tem filme, como é que eu torno aquilo mais relevante para chamar atenção? Eu não acho bonito o advogado chiliquento, né, que escreve, põe vermelho, grifa, põe um monte de exclamação, mas eu não tenho imagem, como é que eu posso fazer isso? Aí eu pensei assim, bom, os jornalistas, quando tem algum acidente, alguma coisa assim, que eles vão lá levar para televisão, Jornal Nacional, Fantástico, eles não têm imagem, eles costumam fazer desenhos, vocês já viram, né? Aqueles desenhos, para mostrar que aconteceu o acidente. Eu vou tentar fazer a mesma coisa. Aí eu usei uma plataforma que, a partir de prompt, ela cria história em quadrinhos. Chama AI Comic Factory. E eu peguei, vocês lembram da separação da Ana Hickman? Vocês acompanharam mais ou menos? Eu peguei uma entrevista que a Ana Hickman deu para o UOL e eu escrevi um prompt aqui do que aconteceu, a discussão dela na cozinha, descrevi mais ou menos os personagens e pedi para a IA criar uma história em quadrinhos. E aí ficou assim, vamos ver o que vocês acham. Ficou assim. O pessoal do meu escritório achou que o ex-marido tá muito cabeludo, mas aqui dá para resolver se eu quisesse refazer e tal. Mas a ideia não era botar a história em quadrinho inteira na petição, mas um quadrinho ou outro. A ideia seria ilustrar um fato, né? E eu mostrei isso aqui na Escola Paulista da Magistratura, tinha mais de 700 juízes. O pessoal, perguntei, isso aqui ofende, né, Vossas Excelências? Eles acharam que não, né? Eles não querem carnaval. Mas se isso mostrar, assim, aumentar o conhecimento deles do fato, eles gostam, isso faz parte de ajudar, né, na decisão. Então, isso aqui é uma experiência que eu estou mostrando para vocês. Essa outra aqui, gente, olha só. Eu fiz esse desenho aqui com a caneta, essas canetinhas de escrever em tablet. Eu fiz esse desenho aqui e pedi para o ChatGPT transformar numa imagem 3D hiperrealista. Ficou assim. O que vocês acham? Não fica legal? A depender da situação que eu quero ilustrar, por exemplo. Um outro exemplo aqui, ó. Essa aqui eu tirei a foto lá da geladeira do professor Alexandre Zavalha, lá da PUC. Olha que legal essa abordagem multimodal. Eu tirei a foto aqui da geladeira sem falar o que era. Eu pedi aqui para a IA, haja como um cozinheiro criativo e sugira uma receita para 2 pessoas usando os ingredientes da foto. E aqui, ó, ele reconheceu que era uma geladeira, já está sugerindo um jantar
leve e saboroso. Frango mediterrâneo com salada de feijão verde e pão de alho. E aí ele fala onde os ingredientes estão na geladeira. Frango parece ter um pacote na prateleira média. Feijão verde na prateleira inferior. Alho ele não achou, mas deve ter lá na casa do cara. Queijo na prateleira superior do lado dos potes. Pão parece ter um pão integral na prateleira do meio. Azeitonas na prateleira da porta. Picles na prateleira da porta. Gente, quantas experiências a gente não consegue fazer quando o cliente trouxer imagens para a gente ter que interpretar? Isso nos ajuda. Outra situação, isso aqui eu levei lá no ano passado no Congresso de Direito Médico. O pessoal adorou, bateram até palma para mim quando eu mostrei isso aqui, ó. Tem aqui uma receita, vocês conseguiu, Maísa, ler bonitinho a receita? Consegue ler aí? Está escrito na receita, não? Não conseguiu? A IA consegue, ó, só bater aqui, a IA já traduziu tudo. Eu brinquei lá com o pessoal, pessoal que mexe com acidentário, né? Pessoal que mexe com essas coisas, tem que ir na farmácia pedir para o farmacêutico traduzir o que o médico escreveu, o laudo, enfim. Aqui foi interessante, olha que isso aqui aconteceu mais ou menos uns 2 meses. Tem um colega nosso que fez aniversário, viajou com a família, enfim. A gente estava dando parabéns para ele no WhatsApp, no grupo, e a filha dele mandou essa foto. E aí eu pedi para a inteligência artificial descobrir onde essa foto foi tirada. E aí já é a versão 5 da inteligência artificial. Ela leu o rótulo do vinho, ela viu que aquele tipo de uva tem numa região só específica do mundo, ela fala cidades em que poderia ser tirada aquela foto, ela viu a imagem que está atrás da cadeia de montanhas, ela viu a luz e o horário em que a foto foi tirada, enfim, do tal, e ela chegou à conclusão de que isso ficava no Porto de Alicante, na Espanha, e deu o nome do bar. E eu falei na grupo de WhatsApp, olha, parabéns, eu adoro esse bar Lairete aí em Alicante. Toda vez que eu nem sei onde fica Alicante, a filha dele mandou uma mensagem para mim assim, Solano, o pessoal tá todo mundo preocupado, como é que você sabe que a gente tá aqui? Falei, Mônica, vou contar o meu segredo para vocês. Eu faço macumba, falei para ela. Mas isso aqui, imagina para pesquisar, por exemplo, devedor de alimentos, né? Essas coisas com essas fotos que o pessoal coloca em rede social, não é bacana? Para citar, enfim. Isso aqui foi o caso da Mariana Ferrer, vocês devem se lembrar, né, do caso e tal, daquela moça que enfim, pode ter sofrido, né, pode ter sofrido um estupro lá naquela boate, e depois ela foi maltratada na audiência, até virou lei, né, Lei Mariana Ferrer. Eu peguei a audiência que ela foi maltratada, e eu estou aqui simulando como se eu fosse da equipe de defesa do acusado, do réu. E aí eu queria saber, com base na audiência, dos documentos que eu achei do processo que eu fiz upload, eu queria saber o que provavelmente o promotor vai alegar nas razões finais dele. Eu fiz aqui esse prompt, fiz upload do que eu tinha de informações e notícias de jornal, e aqui, basicamente, a IA entendeu que o depoimento do réu na audiência foi discrepante com o depoimento que ele tinha dado na fase de inquérito, dentre outras coisas. E mais, a IA achou que ela foi humilhada durante a audiência e que não houve empatia nem do promotor e nem do juiz. Então, na advocacia contenciosa, em análises de audiência e tudo mais, a IA pode nos ajudar muito. Aqui, gente, contratos, né? Nos contratos, basicamente, grande parte dos contratos hoje em dia, a gente assina em plataformas, quase não imprime mais contratos. Então, significa que, a depender da minha estratégia, eu posso inserir em contratos imagens, vídeos, de repente tem aquela cláusula que eu quero deixar mais clara e tudo mais, né? Mas, enfim. E aí, aqui no exemplo, na brincadeira aqui, eu coloquei um vídeo dentro do contrato. Antes de assinar, a pessoa que estava lá do outro lado, que eu acho que poderia num dia alegar que não estava bem sabendo da cláusula, aquela coisa que sabe bem que acontece com contratos de consumo, eu coloquei um avatar para explicar a cláusula. Usei uma IA chamada Edra AI, para mim, melhor ferramenta hoje em dia de fazer avatar. E eu botei ela aqui de um jeito que a parte que fosse assinar nunca esquecesse. Ó, que bonita, né? Bonita aqui, mas é meu avatar. A ideia era traumatizar mesmo aqui a parte que fosse assinar. Imagine você inserir vídeos explicativos em seus contratos digitais ou em suas petições. Isso pode aumentar a compreensão do documento e você pode usar sua própria foto ou criar um personagem. Eu sou Eleanor, uma gentil avatar cyberpunk criada pelo professor Solano e estou à sua disposição. Imagine...
aqui aquela brincadeirinha que eu falei para vocês de criar música, essa que foi o encontro da Comissão de Empreendedorismo Legal que teve lá na UAB. Essa música eu fiz para a presidente da comissão, a Fernanda Ramos. Esse é o convite que ela mandou para mim. Olha como é que ficou como música. Oi, Solano, que tal um workshop bem prático sobre inteligência artificial aplicada à advocacia, voltado para advogados empreendedores? Podemos montar um encontro de 4 a 8 horas, dependendo do interesse do seu grupo, com foco nas ferramentas que os Eu falei para vocês, né? Não serve para nada, mas eu acho tão legal essa parte. Enfim, vamos continuar aqui. Como é que a gente começa? Achei importante trazer para vocês essa história, né? Vocês são de comissão temática. É só sair comprando, sair assinando. E aqui que eu acho importante a gente fazer algumas reflexões. Com base nas minhas pesquisas, minhas experiências, eu acho que o começo de tudo, para quem quer entrar nesse mundo, não é não é começando pela tecnologia, mas na verdade é começar pelo conhecimento dos problemas que podem ser resolvidos pela tecnologia. Então, eu sugiro sempre que o advogado, advogada, sempre comece usando uma metodologia chamada Design Thinking. Quem quiser se aprofundar, tem muito material aí disponível. O Design Thinking, ele parte do pressuposto que eu vou focar minhas soluções no ser humano, no usuário, foco no usuário. Então, eu tenho que saber quais são as dores, os problemas, os trabalhos repetitivos, aqueles trabalhos que tomam muito tempo, que todo dia enxuga gelo. Como é que eu resolvo as dores? E para isso, eu preciso conversar com a minha equipe, conhecer quais são as dores. Esse é um conceito que vem das ciências biomédicas, né? Então, o trabalho repetitivo, chato, que não agrega, que toma muito tempo. Aqui é um diagrama para a gente poder conversar com as pessoas e preencher, e que vai me ajudar a se identificar dentro do meu escritório quais são as dores e quais são as necessidades. Quando a gente tem mais tempinho, eu gosto de ficar perguntando pro pessoal: quem tem aí alguma dor, alguma necessidade que quer compartilhar? E aí vem de tudo, né? Desde responder muito e-mail, preencher muito Excel, tem que fazer contato com muitas pessoas pelo WhatsApp, enfim. São muitas as situações que, de repente, atrapalham o desenvolvimento, geram um turnover que não nos permite ter tempo para advogar, pensar em estratégia, conversar com o cliente, enfim. Então aqui a ideia é conversar e ver o que as pessoas acham, como é que elas enxergam os problemas, as rotinas dela, da equipe, do escritório como um todo. Uma vez que eu identifiquei pelo esse mapa da empatia os problemas, aí eu vou para a segunda fase, que é resolver os problemas através de um projeto. Eu vou desenhar um projeto, vou ficar pensando o que eu posso fazer para resolver. E aqui entra aqueles 7 dedinhos que eu falei para vocês. Como é que eu posso combinar aqueles dedinhos, né? Visual Law, engenharia de prompt, automação, agente de IA, enfim, para que eu crie uma solução. Então aqui é hora de usar a criatividade e pensar num projeto. Então, para resolver esse problema, eu vou combinar os dedinhos, né? Vai ser individualmente ou de forma coletiva. Então, eu vou usar aqui uma metodologia que se chama AI Project Canvas, aquele projeto em que eu desenho no meu fluxo de trabalho onde é que entra o ser humano, mas aonde é que eu posso acoplar trabalho de inteligência artificial. Aí eu pondero em que momento que pode ter uma supervisão, enfim. Aqui é um diagrama de Canvas AI centrado no ser humano, que é onde eu vou ser criativo e vou combinar aquelas usabilidades, aquelas competências que eu mostrei para vocês. Uma vez que eu tenho um projeto, aqui vem o pulo do gato, Muita gente vai contratar uma consultoria que vai cobrar os olhos da cara, vai demorar uns 6 meses, 1 ano para ficar pronto, e depois vai deixar muita gente chateada. Porque o ideal, gente, aqui que é importante, é o pulo do gato, que nós, advogados e advogadas, devemos aprender a fazer os protótipos dos projetos. Do nosso jeito, nem que demore um pouquinho, mas a gente tem que aprender a fazer automação, a gente tem que aprender a fazer engenharia de prompts. E aqui eu brinco, o pessoal mais velho talvez se lembre, nos anos 90, quando a gente começou a usar Excel na advocacia, as bancas de revista, hoje em dia o pessoal nem sabe mais o que é banca de revista, mas naquela época tinha as bancas de revista, vendiam revista que vinha assim, ó, CDs, mais de 500 planilhas de Excel.
Então a gente achava que Excel era muito difícil, aí para não ter que estudar o Excel, a gente comprava essa revista, pronto, eu tenho 500 planilhas, alguma vai servir, e não precisa aprender a mexer. E aí qual era o problema? A gente ia precisar mexer nessas planilhas porque elas não eram exatamente, nenhuma delas, o que a gente precisava. E aí todo mundo precisa aprender a mexer com Excel. Inteligência artificial é a mesma coisa. Todo mundo vai ter que aprender a mexer. Então, como é que eu faço? Eu já sei a dor, eu já sei o meu projeto, vou fazer do meu jeito, nem seja mais feinho, não seja a melhor maravilha do mundo, eu vou fazer o protótipo. Eu uso uma metodologia que chama-se Scrum, que o protótipo ele é um produto mínimo viável. Funcionou? Perfeito, vou testar. E aí eu faço o teste para ver se aquilo tem um impacto que eu imaginava. Se não tiver, eu faço o conserto, o ajuste, mas deu certo o meu projeto, já pulo para o próximo. E aí eu vou fazendo a transformação digital do meu escritório. Uma vez que o protótipo começou a rodar, eu vou para a fase 4, que é a melhoria contínua, que é, a gente usa uma técnica, eu apaguei sem querer aqui, gente, mas é o Kanban, é a fase 4. Kanban é melhoria contínua. Eu vou melhorando cada vez mais. Tá aqui. Apareceu aqui, Kanban. Então, eu vou melhorando, até que não tem fim. A hora que eu fizer uma ferramenta e ela começar a ficar boa e tá funcionando, vai surgir uma versão nova da inteligência artificial para eu poder melhorar a minha ferramenta. Agora, se eu gastei os tubos com alguém para fazer a ferramenta para mim, quando tiver uma atualização, vou ter que pagar de novo. E de novo, vocês percebem? Não tem fim. Então, por isso que eu sou a favor de que todo mundo da advocacia aprenda a brincar com o IA. Esse aqui é um quadro de Kanban, ó. O que eu tenho para fazer, o que eu estou fazendo, o que falta aprovar para começar a fazer e o que eu já fiz. Eu bato o olho, eu sei que todos os projetos do meu escritório em que fase estão. Porque pode ser que eu queira criar ferramenta que converse com o meu cliente no WhatsApp, pode ser que eu queira criar uma automação para que a gente faça pesquisa de jurisprudência ou de andamentos de processo. Pode ser que eu queira ter um agente de IA para que seja mais fácil de eu escrever petições. Tudo isso, gente, é uma transformação digital em que eu estou trazendo o IA para o meu dia a dia a partir de dores. E, por fim, eu vou medir o efeito que isso dá na nossa vida profissional. Isso é importante. Aplicando indicadores, né, os KPIs. Para mim, essa transformação digital em que eu vou substituir cada vez mais ser humano por IA naquilo que for repetitivo, naquilo que não agrega valor, eu preciso ver se realmente eu acertei na mão. Então, eu gosto de aplicar indicadores. Para mim, importa 4 indicadores, mas cada um vai ter os seus, né? Isso aqui, para mim, é o básico. O primeiro indicador é o seguinte: eu usando essas ferramentas, está me economizando dinheiro? Estou gastando menos? No fundo, eu quero dizer o seguinte: está sobrando mais lucro para mim no final do mês? Isso para mim é obrigatório, vocês concordam? Se eu estou trocando um trabalho humano por IA em coisas repetitivas, eu quero que sobre mais dinheiro para mim no fim do mês. Um segundo indicador é se eu estou fazendo mais trabalho do que eu fazia antes, já que eu estou usando IA. Então, se eu fazia, 10 petições, estou conseguindo fazer 20. Então, a produtividade é um segundo indicador, para mim, Solano, muito importante. Um terceiro indicador, isso vale para os escritórios um pouquinho maiores, é o do turnover, né? Aquela saída, substituição da equipe. Porque as gerações mais jovens, elas não têm, assim, como é que eu posso falar, tanta resiliência quanto as gerações anteriores. Então, as gerações anteriores têm, assim, mais paciência para trabalho repetitivo e tudo mais. A geração mais nova não tem, eles são muito elétricos. Então, quando o trabalho é muito repetitivo, a tendência é que eu tenha um maior turnover. Por outro lado, se eu uso mais IA, a tendência é que eu tenho um menor turnover. Perceberam a relação? E aí, por último, a questão de clientes, né? Será que essas metodologias estão me permitindo ter mais tempo para comercial, para prospecção, para mostrar meu trabalho para os clientes, enfim. Então, esses 4 indicadores me mostram se minhas atividades de letramento e transformação digital, trazendo a IA para dentro de casa, se essa atividade está gerando resultados. Resumindo, são as 5 metodologias que vocês podem facilmente buscar aí mais detalhes. Design Thinking para compreender as dores. O AI Project Canvas para planejar
como eu vou usar aqueles 7 dedinhos para resolver essas dores. O Scrum é uma técnica para me ajudar a criar os protótipos a partir do planejamento. O Kanban é eu melhorar cada vez mais esses protótipos, deixando eles cada vez mais incríveis. Sempre, por último, medindo os efeitos práticos que vão ter na minha lucratividade e todos os outros KPIs que eu mostrei para vocês. Diquinhas valiosas, Maísa. Vou dar diquinhas, porque o pessoal sempre pergunta algumas coisas, já resolvi me antecipar. Então, vamos lá. O que eu acho que é a melhor IA hoje, nesse momento, 13 de agosto, está sendo gravado, né, Jarlim? Está sendo gravado, né? Então, ó, pode ser que amanhã mude, mas hoje, 13 de agosto, agora são 20h43, a melhor IA para fazer petição, para mim, é o Google Gemini 2.5 Pro. A melhor IA para fazer roteirinho de vídeo é o Claude Opus 4.0. Para criar o vídeo em si, eu estou maravilhado pelo Google VO3. VO3. É um pouquinho, assim, é meu carinho, mas eu acho que depender da situação. Que mais? Para pesquisar jurisprudências. O pessoal fala, a IA inventa, ela alucina, o pessoal tá tomando, né, litigância de má fé. Bom, para mim, a mais segura inteligência artificial para pesquisar não só jurisprudências, mas legislação, é a JusIA. JusIA, que é da Jus Brasil. Para mim, até agora, ela não alucinou. Quando ela me traz uma resposta e ela não tem certeza da resposta, ela grifa, ela avisa, ela nos dá a oportunidade de pesquisar e tirar a prova. E quando ela tem certeza, ela não falha. Resumir processos. Google AI Studio. Transcrever reuniões. A extensão Tactic. E nós temos aqui uma pessoa que está aqui na reunião, que eu vi aqui no chat, que está usando essa extensão Tactic. Ela está fazendo aqui com que nosso encontro hoje seja resumidinho para ela. Para criar mapas mentais, fluxogramas, linhas do tempo, essa coisa toda, já mostrei anteriormente o Whimsical Diagrams, lá dos GPTs. Criar artes para postagens em redes sociais. Midjourney é a minha favorita já há 2 anos. Por mais que crie novas IAs para criar imagem, todas as imagens que vocês viram aqui nessa apresentação eu fiz lá no Midjourney. E aí, análises diversas com as fontes. Eu quero pedir uma análise, eu quero pedir alguma informação e tudo mais, mas eu quero que ela me diga as fontes da onde vieram as afirmações, para eu não cair do cavalo. Então, um pedido que eu quero uma análise, alguma coisa do gênero, e aí, para mim, a melhor é o Perplexity. Perplexity é uma AI que é concorrente do Gemini, concorrente do ChatGPT. Tudo que eu peço lá, ela me traz a resposta com fontes. É isso. Não sei se eu corri mais do que o Homem da Cobra, mas dá tempo, Jarlim, de eu mostrar aquele notebook LM que eu falei? Sim, professor. Sim, dá tempo. Dá tempo, sim. Dá tempo? Então vou compartilhar então com vocês. Eu acabei de fazer hoje, eu tô louco para mostrar para alguém e calhou de ter essa reunião que a Maísa tinha me chamado. Deixa eu ver aqui. Vocês estão conseguindo ver, gente? Sim. Então, esse aqui que eu fiz, vocês lembram do caso Gil Rugai? Gil Rugai, quem não lembrar que for muito novinho, é um caso de um duplo homicídio que aconteceu aqui em São Paulo, em Higienópolis, né, lá no final do século passado ainda, lá nos anos 90, e que o filho, na época, foi acusado de ter matado os pais. Então, ele já cumpriu a pena, ficou quase 30 anos preso, e eu peguei o processo dele, que estava terminado, dá 9.700 páginas. Vocês lembram do notebook LM do Google, que eu comentei com vocês? Então, eu digitalizei o processo, ele aceita cada arquivo de até 200 GB. Então, eu quebrei em vários, né? Quebrei em 12 arquivos, joguei aqui, tá aqui essa parte aqui do lado, né? Que estão as fontes, e aqui, então, tá aqui as fontes. E aqui o que acontece, qualquer coisa que eu perguntar sobre o processo, ele vai analisar. Eu já tinha feito um prompt. Olhem que interessante, vou escrever o prompt para vocês verem ao vivo aqui, ó. Analise as provas produzidas nesse processo e, com base na mais recente jurisprudência
e arcabouço legal, me informe se houve ou não falhas que possam justificar pedido de revisão criminal. Eu já sei a resposta porque eu já fiquei, né, já estou brincando com ele já desde a tarde. E aqui, enquanto ele pensa, do lado direito tem um estúdio, não sei se vocês viram. Eu posso pedir para ele criar um resumo em áudio do processo, um resumo em vídeo, um mapa mental, tem um monte de perguntas pré-estabelecidas e, inclusive, também ele faz um podcast de 2 pessoas comentando sobre o processo. Não é incrível, gente? O que vocês acham? Nossa, muito bom. Vamos ver se ele não demora aqui para me dar a resposta para mostrar para vocês, enquanto ele responde. Mas sensacional. Eu estou encantado e eu já marquei uma reunião com o advogado dele, do Gil Rugai. Eu quero mostrar para ele, para ver as respostas e tal. Eu acho que a minha ideia, vou ver se ele quer escrever um artigo junto comigo. Porque, no fundo, quando descobriram a tecnologia do DNA, o pessoal fazia isso, né? Fazia revisão de casos, eles chamavam de cold cases, casos encerrados, e que muitos casos tiveram reviravoltas por conta do DNA. E eu acho que nós podemos analisar processos com base em inteligência artificial, vocês concordam? Vai ser talvez a mesma coisa. É um projeto, uma linha de pesquisa que eu quero fazer aí agora para o final do ano. Ele está pensando um pouquinho, Maísa, se você quiser, enquanto ele acaba de pensar, se quiser abrir para comentários aí do povo, eu estou à disposição. Perfeito. Que palestra, doutor, não tenho nem palavras, que riqueza de conteúdo, e eu confesso que eu amei a ideia de iniciar, né, o pensamento efetivo da inteligência artificial pensando no usuário. Isso torna a aplicação muito mais sensível, muito mais empática, muito mais pessoal, né, e não só uma aplicação indiscriminada da própria inteligência artificial. Queria dar a oportunidade, então, abrir para, se alguém tiver algum questionamento, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode colocar no chat ou pode levantar a mãozinha. Mas se quiser ligar a câmera e falar, né, mas a gente gosta de ver as pessoas. Aqui, gente, ó, enquanto a Maísa falava, já apareceu aqui, ó, ele fez um resumo executivo do processo. Gente, 10.000 páginas digitalizadas como foto, não é nem com OCR. E aí ele fala um por um as falhas que ele considera com base na legislação e hoje, né, na jurisprudência do processo. Naquela época, não tinha ainda a questão da cadeia de custódia da prova, que hoje tem. E ele viu um monte de problema na cadeia de custódia. Olha quanta coisa aqui, ó. E também ele viu defeito na testemunha, ele viu um monte de probleminhas aqui. Ele criou até uma tabela, ó, indica que ele coloca a tese atual da jurisprudência e o impacto nos problemas que ele viu aqui no processo. Não é incrível isso aqui, gente? Sensacional. Deixa eu ver se aparece o resumo em áudio aqui. Ele vai ter que criar ainda, o resumo vai demorar um pouquinho. Mas eu estou à disposição, gente. Quem quiser conversar. Professor, eu vejo que as ferramentas que o senhor mostrou, para quem, por exemplo, atua com um acidente de trânsito, dá para usar bastante, né? Eu acho que dá para fazer vídeo do acidente, uma simulação ou não? Muito bom, Jarlim, seu comentário. Eu vou amanhã para Araraquara, lá eles têm um congresso de processo civil. Então eu mudei um pouquinho a apresentação de hoje, mas eu falo sobre isso, né? Como seria a simulação de situações por inteligência artificial? Né? A gente, de repente, eu posso recompor um acidente de carro ou qualquer outra coisa usando uma recomposição. Eu brinquei com eles na apresentação que eu vou fazer amanhã, eu peguei uma foto que eu estou abraçado com a minha filha e eu fiz aquilo no VO3, transformando num vídeo em que ela joga tinta na minha cara. Né? Eu estou recompondo para dar um exemplo de um fato que não existiu. E, de repente, isso pode induzir alguém a erro, pode ser uma reconstrução falha. Então, nós temos que ter uma preocupação agora sobre o ponto de vista ético da advocacia, de como é que nós vamos usar, possivelmente, a recomposição de fatos usando imagem. Uhum. Então, eu percebo também, até mesmo para quem atua um pouco na área de previdenciário também, talvez, fugindo um pouco da matéria aí, até para leitura de PPP, né?
Porque talvez você pegue algum PPP ali, você joga para IA, pede para poder verificar se as INs está certa ali. Eu acho que dá para trabalhar em todas as áreas, né? Eu tô assim, eu faço muito exemplo de criminal porque lá tem mais fatos. É mais pela riqueza de fatos. Mas eu vou falar para você, eu tenho visto assim, o trabalhista é uma festa de possibilidades. Uma festa. Porque o fato de, por exemplo, as testemunhas serem apregoadas na hora. Muitas vezes, né? Então você não sabe que são testemunhas antes. Teve um cliente de escritório que tinha lá milhares de processos trabalhistas e eles identificaram que estava reclamante depondo em processo um do outro, combinando depoimentos. Só que não dava para o advogado pegar, porque, enfim, era muito grande a carteira, já tinha, assim, acontecido mais de 14 mil audiências. O que a gente fez? Digitalizamos todas as audiências, criamos um agente de IA, e aí, quando uma testemunha é pregoada num processo, fala o nome dela, o pessoal escreve ali no aplicativo, já sai todos os processos que aquela testemunha já participou, o que ela falou sobre todos os temas. Que a gente pode fazer contradita e, eventualmente, na hora ali, né, mostrar, eventualmente, algum ponto falho, uma contradição. Então, assim, por isso que nós temos que pensar, a Maísa colocou bem, no ser humano, na dor, tudo começa na dor. Não está na hora de sair gastando dinheiro e comprando coisas, porque muda todo dia. A gente tem que aprender a mexer, estamos na fase do letramento. A gente sabendo mexer, a gente vai saber usar a melhor tecnologia que quando se estabilizar, né? A gente não sabe como é que vai se estabilizar. Doutor, nós estamos com algumas... Eu gostaria de agradecer. Opa! Eu gostaria de agradecer a oportunidade, parabenizar o professor, que rica palestra, muito aplicável, né? E é o nosso dia a dia e é um caminho sem volta. A IA é um caminho sem volta. A gente precisa, de fato, aprender, né? Mais e mais sobre. Muito obrigada, professor. Foi um prazer. Aprendi muito e vou aplicar, viu? Muito obrigada. Parabéns. Só tem uma pergunta aqui, é da Fernanda Kelly, colega nossa aqui de São Bernardo. Ela falou assim: boa noite, doutor Solano, parabéns pela exposição. Gostaria de saber se é seguro incluir dados do cliente no GPT ou no Gemini, nas versões pagas. Então, a única versão segura seria na versão Enterprise, que aí no contrato, né, quando se faz a versão Enterprise, tem lá uma cláusula que permite ao usuário que as informações inseridas nos prompts não sejam compartilhadas nem usadas assim como treinamento para IA. Mesmo assim, eu não confio, para ser bem sincero, eu tenho um receio, por quê? Porque a responsabilidade do advogado ou da advogada é objetivo, de acordo com o código, né, de acordo com o estatuto. Então, eu até coloquei no meu livro para a gente não usar dados pessoais, a gente editar o PDF e tal, ou fazer uma utilização, do que eu comentei lá anteriormente, dessas IAs de código aberto, em que eu posso instalar no meu servidor. E aí eu não deixo nenhuma informação sair do meu escritório. Eu garanto para o meu cliente que não tem risco de confidencialidade. É o que eu mostrei lá de RAG, você lembra? Era o sexto dedinho. RAG, é uma sigla, RAG. Eu acho assim que todo advogado, toda advogada tem que gastar um tempinho. Se estudar uma manhã, pode ser uma manhã de sábado, já vai ficar craque em RAG. E eu acho que é muito essencial, faz parte da advocacia do futuro, porque daqui a pouco o cliente vai exigir da gente que nós não coloquemos dados deles nessas IAs, como você comentou, ChatGPT, Gemini e tantos outros. Legal. Tem outra perguntinha aqui também, professor. Mas só mais uma, assim, por suposta. Tem da Valéria, ela tá perguntando assim, quero saber se com as IA não pagas, conseguimos os resultados? Conseguimos esses resultados que o senhor menciona ou tem alguma diferença? A Valéria é das minhas, eu também sou pão duro também, Valéria. Nenhuma IA que eu mostrei aqui foi paga, foi tudo de graça. Claro que pagando o resultado, às vezes, pode ser um pouco mais aprofundado, ou eu posso ter um volume maior de usabilidade. Mas todos os cursos que eu dou as aulas, eu só uso versões gratuitas. Quer falar, Maísa? Quero. Tem a pergunta do Breno Campina. Ele fala assim: doutor, a respeito da jurisprudência encontrada pela IA, o senhor insere algo ou a própria IA faz as pesquisas? E ainda sobre essas pesquisas, qual o método para evitar falsas jurisprudências? Se o senhor poderia dar alguma dica?
Então, na verdade, como é que funciona a IA? Esses modelos são treinados com volume gigante de dados. É importante a gente saber que a inteligência artificial ela não é tão inteligente como a gente imagina. Então, ela analisa um volume gigante de dados e ela faz uma análise matemática entre uma palavra e outra. Ou seja, a chance de uma palavra seguir outra e seguir outra e seguir outra. É assim que ela funciona, é com estatística. Então, quando eu peço uma jurisprudência, a não ser que aquela IA tenha sido treinada num volume grande de jurisprudências, possivelmente ela vai inventar, pegando palavra que possivelmente seja mais próxima do que a outra. E nem não existe base de jurisprudência aberta no Brasil para que as IAs pudessem ser treinadas. As bases são privadas ou são de tribunais, né, que não são abertas. Então, em princípio, eu não considero nenhuma base de jurisprudência muito boa. Tem, por exemplo, a Perplexity, ela dá a fonte, então ela é melhor do que as outras. Porém, ela teve acesso a uma base pequenininha de dados. A única para mim que hoje me convence é a JusIA, que é da Jus Brasil. A JusIA, na minha opinião, é a base mais confiável para advocacia. Por quê? Porque a Jus Brasil tem 100% da jurisprudência. E eles têm um controle de alucinação que tem funcionado muito bem. Será que eu respondi, Jarlin? Teve uma outra parte, como é que faz a pergunta? Foi isso que eles perguntaram? Foi, professor. Tem várias perguntas aqui no chat, professor. O tema bem interessante. Por exemplo, eu uso no meu Se curso... havia alguma dica? Eu uso linguagem natural. Então, eu dou no meu curso assim, um prompt que era o seguinte, né, que é um caso real que eu resolvo na hora. Eu pergunto lá na JusIA, que eles têm aquele mesmo formato de todas as IAs generativas. Eu pergunto assim: encontre jurisprudências aplicando o princípio da insignificância em casos de violação de lockdown durante o período de pandemia. Difícil? É difícil. Como difícil? Isso aí você perguntaria para um estagiário. O jeito que eu perguntaria para um estagiário, eu perguntei para a JusIA. Aonde é que você achou difícil? Não, mas no dia a dia, entendendo ali a programação, né? A gente vai criando as perguntas certas, né? A poder Exatamente. fazer. É o início, a base, né? Que eu estava comentando lá no início. Exatamente. Tem mais algum? Sim, ó. Doutor, nós temos algumas mãozinhas levantadas. Eu vi a da Monique. A Monique tá até com dor no braço aqui. Desculpa, Monique, diga. Não, tranquilo. Primeiramente, queria agradecer novamente. Eu tô muito feliz com a palestra. Parabéns, doutor Solano. Não é a primeira palestra que eu assisti sobre o assunto e, de longe, a gente entende agora por que o senhor tá... Não é, além do currículo, o senhor mostrou, né? Quem sabe faz ao vivo. Mostrou as coisas ao vivo aqui pra gente. A seccional está em boas mãos, a nossa comissão aí de inteligência artificial e inovação. Eu tenho duas perguntas, na verdade. Muito se fala assim, temos que treinar a ferramenta para um assistente, né? Temos que treinar um assistente. Mas, falando em legislação, como é que a gente treina um assistente? Essa é a pergunta número 1. E a pergunta número 2, um pouco mais filosófica, é uma pergunta que eu ouvi em uma outra palestra e as palestrantes não souberam responder. Que assim, o que seria o equilíbrio? Porque daqui a pouco a gente, realmente, são ferramentas fantásticas, a gente não vai acabar ficando um pouco fraco de fazer certas tarefas pequenas? Qual que seria o equilíbrio entre a gente não esquecer como fazem tarefas, porque daqui a pouco a gente esquece, ou não, como vai ser tão comum a gente usar a IA para isso, que não vai ser mais necessário fazer certas tarefas, e a gente tem que deixar elas de lado mesmo. Muito bom. Com relação a treinamento, funciona da seguinte forma. Imagine, vamos pegar, por exemplo, o ChatGPT, é o mais comum, que todo mundo conhece. Eu vou criar um GPT lá para mim. Então, eu vou descrever assim, eu quero um GPT que me ajude a fazer contratos. E aí eu vou alimentar esse GPT com toda a minha base de contratos do meu escritório. Eu considero assim os melhores para mim. Então, contratos imobiliários, contratos de compra e venda, contratos de uma certa forma. Conforme eu for alimentando, ele vai lendo. E aí, um certo momento que ele já está, então está criado, eu falo, você vai copiar os meus contratos, quando eu pedir, você vai usar os meus modelos, na ordem de cláusulas que eu quiser, você vai seguir a numeração romana, letras, sei lá, tal. Já descrevi como eu quero que ele faça.
Aí chega um momento que eu quero elaborar um contrato. Então eu falo para ele assim, gere um acordo de acionistas de 2 partes minoritárias numa SA fechada, que tem a cláusula A, a cláusula B, a cláusula C, e ele gerou o contrato. Aí eu percebi o seguinte, ele colocou negritos, ele usou, ele usou romano, depois ele usou letra. Eu não gostei, tá fora da minha estética. Aí eu vou falar para ele o seguinte, guarde na sua memória que eu não gosto de negritos em contrato. Eu gosto que contratante e contratado fique só em maiúscula. E eu gosto que depois de romano apareça número, não letra. Aprendeu. Na próxima ele não vai errar. Ele gravou essa informação no descritivo da memória dele. Ok? Ok. A questão 2. É uma pergunta muito interessante, né? Porque todas as tecnologias disruptivas trazem essa crítica junto, né? Então, por exemplo, eu estava conversando com um taxista esses dias. Eu me lembro bem quando a gente ia para os Estados Unidos, final dos anos 90, e a gente comprava lá aqueles GPS, que era uma televisãozinha, que a gente colocava no vidro do carro. E a gente botava lá o endereço e ele ia falando o caminho. E muita gente falava assim, nós vamos ficar preguiçoso, a gente não vai mais saber caminho, ninguém vai mais decorar e tudo mais. Na prática, todas essas tecnologias que facilitam a nossa vida, isso tem acontecido desde a época das cavernas, né? O homem matava os animais com a mão, depois começou a usar a ferramenta, a mesma coisa os utensílios agrícolas. Na verdade, a gente... no lado que eu não preciso mais usar, é normal ele se atrofiar, mas ao mesmo tempo vai abrir a possibilidade da gente fazer coisas muito mais, maravilhosas, né? Então, a IA é uma tecnologia que a gente considera destruidora, ela vai criando um ecossistema novo, e aquela história, como no passado, quando eu morava no interior, na minha época, quando eu era criança, tinha os boias frias que iam na colheita da cana, aí teve automação agrícola, né? Então, assim, ninguém acha que para o trabalhar, coitado, o cara vai perder o emprego. Na verdade, teve uma transformação do emprego. Então, no fundo, o que deve acontecer com o uso de IA? A gente vai atrofiar no cérebro certas áreas que hoje gasto com tarefas que levam muito tempo, mas são repetitivas, e ao mesmo tempo vão fazer com que eu fique melhor na hora de eu fazer o prompt e pedir coisas e avaliar o resultado. Eu vou escrever menos e vou raciocinar mais, digamos assim, num certo ponto. Se isso é bom ou se isso é ruim. Ao longo do tempo, vamos pegar o início da Revolução Digital. Vamos pegar lá final dos anos 80 até hoje. O IDH mundial só melhorou. A qualidade de vida das pessoas só melhorou. Então, eu acho que no projetado, o IA vai ser uma coisa tão maravilhosa na vida da gente. Eu não gosto nem de ficar pensando muito, mas imagine daqui 5 anos. O senhor acha que a gente não vai perder a noção do todo, por exemplo? Não, você vai ganhar noções novas que a gente nem sabe que existem. Usando o IA, a gente vai progredir em áreas novas. Maravilha. Obrigada. Porque agora eu acho que realmente abriu, assim, a mente. Obrigada. Quem mais? Camila Bel. Oi, Camila Bel. Olá, pessoal. Boa noite. Primeiro, eu gostaria de agradecer, doutor Solano, agradecer Maísa, agradecer Jarlen por terem convidado o doutor Solano. Porque, gente, eu tenho participado de algumas palestras sobre inteligência artificial. Eu tenho utilizado algumas inteligências artificiais e tenho me admirado. De fato, ocupa muito tempo. Economiza nossas horas gastas com trabalho e tem sido muito bom. E assim, como a doutora Monique falou antes, assim, de longe, a melhor palestra que eu já participei. O fato do doutor Solano até falar rápido, a apresentação que ele mostrou, assim, a melhor que eu já assisti. Então, assim, Maísa e Jarlen, como palestra inaugural da Comissão de Direito Civil, vocês estão de parabéns por terem convidado o doutor Solano, e eu só queria fazer esse comentário mesmo de, assim, dizer o quanto foi boa, o quanto foi maravilhosa, e que não foi 1 minuto gasto aqui sem conhecimento, mas cada minuto aqui foi de aprendizado, tirei vários prints e eu tô, assim, de boca aberta mesmo. Muito obrigada. Obrigado eu, Camila. Na verdade, eu acho que você está assistindo palestras ruins, é por isso. Não, eu tenho, assim, acompanhado algumas virtuais, algumas até presenciais também. Mas, assim, você, de fato, eu vi o seu currículo no anúncio da comissão.
além do seu currículo, você de fato, quando você fala, você mostra que você tem domínio do assunto, que você está por dentro do assunto, você não está simplesmente acompanhando a manada, você é alguém que tem realmente conhecimento do que está falando. Então, traz para a gente realmente exemplos práticos, tira as dúvidas, respondendo de fato o que a pessoa está perguntando, mostrando de que forma a gente pode usar na prática. Então, assim, é um diferencial mesmo. Eu quero que o doutor entenda que, de fato, está de parabéns, ele está sendo muito, muito bom. Muito obrigada. Beleza, querida. O Jarlene, agora que eu abri aqui o chat, tem umas perguntinhas aqui, não tem? Tem algumas ali, até tem algumas em vermelho aqui para chamar a atenção. Ó, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, tem um que eu não respondi aqui. Aqui tem a da Durcilene. Eu já respondi, né, Durcilene? É sua ou não? É outra coisa, é outra. O senhor acredita que o uso da IA na advocacia pode mudar a forma como os estudantes deveriam se preparar durante a faculdade? Olha, Durcilene, essa é a pergunta do milhão. Eu vou te falar assim, meus colegas aqui na faculdade, aqui na USP, tá todo mundo apanhando porque a gente foi treinado, eu falo eu também, para a gente ser conteudistas. Então fica lá o aluno sentado na frente e a gente joga uma caixa d'água de informação na cabeça dos alunos a cada aula. E com a IA, isso tem que modificar, porque ele carrega todo esse conhecimento ali na mão. Então, a grande questão é que nós vamos nos transformar, isso é que a Unicef prega, isso aqui de uma certa forma, eu considero como correto, a gente tem que conduzir o aluno de ser um repositório de informação, uma maçaroca de informação, para ele pensar problemas. Então, nós estamos mudando, né? Assim como a advocacia também mudou. Eu acho que a transição dos alunos, eles vão ter que ser conduzidos para essa história de, em vez de ficar decorando e um monte de informação, aprender a trabalhar com as informações que talvez ele não tenha ainda aprendido, através da resolução de projetos. Então, nós vamos ter que mudar o drive da profissão dos professores. E isso não vai ser fácil. Isso não vai ser fácil. E eu tenho discutido isso com meus colegas, né? Eu falo, gente, nós não podemos deixar de incentivar os alunos a usar a IA no dia a dia. A professora Paula Forgione, na minha opinião, acho que é uma das maiores professoras, assim, dos estudos de direito empresarial. Para mim, ela é a maior que tem no Brasil hoje. E ela estava bravíssima porque todo semestre ela dá para os alunos do terceiro ano trabalhos de análise de jurisprudência. E os alunos estão tudo usando o ChatGPT. E ela estava brava. Eu falei, Paula, você que está errada. Você tem que dar um exercício novo em que eles devam usar a IA. Então, a grande questão agora não é usar a IA, mas é como usar. Então, é isso. Acho que eu acho que vai, sim, mudar a forma que os estudantes deveriam se preparar para o mundo. E esse preparo, ele, na minha opinião, sai de a gente ser um repositório infinito de informação para resolvedores de problemas. E é por isso que eu falo muito a história do diagnóstico da dor. Qual é a dor? Qual é o ponto? Qual é o problema que eu devo resolver? Porque esse diagnóstico é uma coisa nova. E aí a gente, a partir desses problemas, a gente vai usar as ferramentas de IA para resolver. Essa é a minha visão. Legal. Alguém mais? Tem alguma pergunta? Tem mais uma aqui, ó. A deepfake pode causar... É da Durcilene de novo? É minha, professor. Desculpa, eu fiz duas. Não tem problema. A deepfake pode causar muitos danos à imagem e à honra das pessoas, como os programadores dessas IAs poderiam atuar para prevenir. Eu fiz um trabalho aqui, Durcilene, que foi muito legal no ano passado, porque quando eu vi os deepfakes, eu pensei logo nas eleições. E o ano passado foi um ano atípico, em que nós tivemos eleições gerais em mais de 50 países diferentes. Super eleições, as grandes democracias. Então teve eleição Estados Unidos, Brasil, Índia, Bangladesh, muitos lugares, Argentina, México, e teve uso de deepfake em todas. Então, algumas coisas que acontecem no mundo real foram potencializadas no mundo digital. Por exemplo, as mulheres são as principais vítimas dos deepfakes. Isso com mulheres como defensoras de direitos humanos, políticas e jornalistas. Foi uma coisa horrorosa que a gente viu em diversos países. No Brasil, a gente não teve muitos casos, foram pouquíssimos, basicamente porque o TSE editou uma norma considerando ilícito eleitoral o uso de deepfake. Mas na Argentina comeu solto, no México comeu solto, nos Estados Unidos comeu solto. Então, o deepfake é um problema gigantesco em que não tem regulação, mas que a ética tem caminhado para os programas que criarem os vídeos
preencherem nos seus metadados, né, aquilo que está por trás, que aquele vídeo foi criado por inteligência artificial. O ponto é que existem empresas que têm governança e que vão fazer isso. É igual quando você cria uma imagem e você brinca com a imagem, às vezes você vê escrito lá embaixo, né? Imagem criada por IA. Já viu isso? A gente pode até cortar esse pedacinho, mas por trás, nos códigos da foto, está escrito lá qual foi o programa, o dia, a data, o IP do computador. Então o vídeo seria a mesma coisa. Só que existem muitas empresas que criam vídeos por IA que não têm governança e que não vão colocar nos metadados. E aí, gente, se o Jarlim me der um minutinho, a Maísa também me der um minutinho, como é que eu identifico um deepfake? Esse é o ovo de Colombo que o pessoal está tentando botar em pé. E aqui é importante eu comentar para vocês. Teve uma empresa chamada Tools for Humanity, que instalou no Brasil, em diversos lugares, aquele ponto que você poderia colocar a sua íris. Você já viu isso daí? Você colocava o olho e aí ele tirava uma foto. Vocês lembram disso aí? Qual que é a ideia dessa empresa? Eles acham que existe uma possibilidade de se descobrir o algoritmo por trás dos desenhinhos da íris humana e que, portanto, o deepfake não iria poder reproduzir. E eles, para eles poderem chegar nesse algoritmo, eles teriam que analisar bilhões de íris. O Brasil foi um dos países escolhidos porque aqui a gente tem muita diversidade de raças. E aí, de maneira atabalhoada, na minha opinião, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados interrompeu o trabalho deles. Mas, olha só, se eles estiverem corretos, eles vão ter uma forma de identificar de maneira clara se uma imagem foi ou não gerada por inteligência artificial, imagem humana. Então, acho que talvez esse seja o futuro. O nosso olho não vai perceber, mas a IA vai. Que ótimo, professor. Muito obrigada. Alguma outra pergunta? Não, acho que não. Bom, mas então estou devolvendo a palavra para você, agradecendo a oportunidade, agradecendo a Monique, agradecendo o Jarlem e dizendo que foi uma noite muito legal, muito especial. Gostei de mostrar para vocês, primeira mão aqui, o meu assistente, né, o meu assistente que analisou o caso Gil Rugai. E eu também quero ganhar meu certificado, viu, Maísa? Que professor vive disso. Te fala que é o cheque Lattes. Bom, professor, doutor Solano, que prazer, que honra mesmo foi tê-lo conosco. Nós precisamos de mais tempo, na verdade, de algo mais aprofundado ainda contigo, de dias ouvindo o senhor falar de algo que é tão complexo, e o senhor falando com uma naturalidade, com uma tranquilidade tão grande, que ficou muito claro, né, dentro de cada um de nós, de quais são os próximos passos. Eu acho que isso é muito interessante, ao invés de sair comprando todas as coisas, assinando todas as coisas, é parar e traçar efetivamente um plano estratégico, começando a partir dos nossos clientes, a partir de qual o resultado que eles esperam e que nós esperamos entregar para eles. Então, assim, riquíssima a palestra, muito obrigada, foi uma honra mesmo recebê-lo conosco, esperamos contar contigo em próximos eventos, e com isso eu passo a palavra para o nosso presidente Jarley, para ele fazer o encerramento. Tá, eu também agradeço, professor, por ter disponibilizado esse tempinho para poder fazer esse bate-papo com a gente, tá? Não vai ficar só nessa, mais convite virão por aí, vamos tentar fazer algo presencial, né? O senhor tá pela ESA também, né? Então vamos tentar criar alguma coisinha também nesse sentido. Quero agradecer a diretoria em nome da Monique, que está presente aí, sempre está nos apoiando aí. Hoje cedo conversei com ela, tá, Monique? Muito obrigado mesmo, tá? Por estar participando com a gente. Quero agradecer também a Raiz, lá de Coronel Fabriciano, professor, lá de Patinga, Minas Gerais, está presente também. Então, a palestra do senhor hoje atravessou o estado de São Paulo, né? Então, isso é bem interessante. Tem pessoas aqui do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul não, Rio Grande da Serra, desculpa, Rio Grande da Serra, tem Rio Grande da Serra. Tem a Márcia aqui, lá da Zona Leste, representando a OAB da Zona Leste, lá de Itaquera. Tem gente de Santa Amaro aqui, então muito obrigado pela presença de todos e do senhor, tá? Mais uma vez aí, eu agradeço mesmo de coração, tá bom? Só aí, gente, então, até uma próxima. Até uma próxima. Tchau, doutor.